Nessa aula, nós vamos conversar sobre pirâmides ecológicas, que são representações gráficas das cadeias alimentares que nós acabamos de ver. Vamos lá? Vamos para a aula comigo? Olha só. Nessa aula, nós vamos conversar sobre essas representações gráficas que nós chamamos de pirâmides ecológicas. Nada mais é do que uma forma de representar uma relação trófica, uma cadeia alimentar, só que de maneira gráfica. Então, a gente vai colocar aqui, ó, é uma forma gráfica, ó, forma gráfica de representar simples, gente, ó, uma uma cadeia alimentar. Perfeito? Então é só uma forma gráfica de representar uma cadeia alimentar. João, como é que a gente organiza essa pirâmide para a gente não esquecer mais? Sempre assim, tá? A base sempre vai ser o nosso produtor, sempre, não muda isso aqui, tá? Base sempre o nosso produtor. A segunda partezinha aqui da pirâmide, né? Segundo retângulozinho, o nosso consumidor primário. O terceiro, o nosso consumidor secundário. Nunca vai mudar, tá? Nunca. João, sempre assim. E se tivesse outro em cima? Consumidor terciário. Mas nunca vai mudar. Então, sempre base produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Existem três pirâmides ecológicas que caem principalmente nos vestibulares mais tradicionais, Enem, pode cair em qualquer tipo de vestibular. A primeira é a pirâmide de energia. Então, a primeira é a pirâmide de energia. E é por isso que antes dessa aula, a gente tem uma aula de o que acontece com a energia nas cadeias alimentares. Vocês viram que a energia nas cadeias sempre diminui, ela é unidirecional. Então, se ela sempre diminui, a pirâmide de energia sempre vai diminuir também, sempre com a base maior e diminuindo, porque a energia nunca aumenta, beleza? Então, você aqui é o produtor, como é que eu represento energia? Aqui é a quantidade de energia que está disponível para o próximo nível trófico. Então, como é que a base é o produtor? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor que esse produtor, ele produziu uma certa quantidade de energia, usou ali para fazer a respiração celular, o metabolismo, e o que sobrou para o próximo? Vamos supor que ele sobrou aqui 14.900 quilocal. João, o que seria esse quilocal? É a unidade de medida de energia. Então, 14.900 quilocalorias é a quantidade de energia que está disponível para o consumidor primário, que é o próximo ali, nível trófico. João, tá. E aí, esse consumidor primário obteve 14.900 quilocalorias de energia. E agora, sobrou quanto? Depois que esse consumidor primário fez a respiração celular, perdeu para o ambiente em forma de calor essa energia, né, esses 14.900 aí, uma parte dele, o que foi que sobrou? Vamos supor que sobrou 1.190 quilocalorias. João, esses números tu tirou de onde? Gente, esses números aqui a gente cria para poder fazer isso de maneira mais didática, né? Então, 14.900 é a energia que tinha disponível para ele. Ele pegou esses 14.900, usou uma parte, uma boa parte, né? E sobrou apenas 1.190 quilocalorias que vai ser usado pelo consumidor secundário. João, o consumidor secundário usou ali uma parte dessa energia e o que foi que sobrou? 8,5 quilocalorias. O que foi que você percebeu aí? Você percebeu que a energia está fazendo o quê? Diminuindo. E esses números representam sempre o que está disponível para o próximo, o que está disponível para o próximo. Então agora a gente consegue visualizar melhor isso, né? O que é que a gente pode falar mais sobre pirâmide de energia? João, tem como ter uma pirâmide de energia inversa, onde a base seja menor? Não tem, porque a energia sempre diminui. Então as pirâmides de energia nós dizemos que elas sempre são pirâmides diretas. Não esqueçam disso, tá bom? Beleza. João, tem mais pirâmide, não tem? Tem sim, ó. Agora nós vamos conversar sobre as pirâmides de números. Essas são muito tranquilas. Por quê, João?
Porque as pirâmides de número, elas servem apenas para representar a quantidade de indivíduos na cadeia. Então, ela serve apenas para... É uma forma gráfica de representar a quantidade de indivíduos na cadeia. Então, como é que a gente representa isso? Por exemplo, a base sempre é o produtor. Então, imagina que aqui nós temos 5.000 plantas de capim. 5.000 plantas de capim. Olha aí, 5.000 capins. João, esses 5.000 capins vão alimentar quantos consumidores primários? 700, por exemplo, gafanhotos. Olha aí. João, e esses 700 gafanhotos vão alimentar quantos consumidores primários, secundários? 30 sapos. Você está percebendo o que a gente fez aí? O que a gente está fazendo é só representando a quantidade de indivíduos nessa cadeia. Simples assim. Então, aí, nós dizemos que nós temos uma pirâmide de número direta. Base maior, tradicional, pirâmide tradicional. Porém, você está vendo que aí do lado tem uma pirâmide mais diferente aí, né? João, como é que a gente representa isso aqui? Por que que tá diferente aí? Sempre assim, ó, quando a base for menor, ela não deixa de ser o produtor, tá? É sempre a mesma ordem: produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Aqui a gente tem que imaginar o seguinte, ó, uma árvore. Ah, João, fez sentido agora. Uma única árvore alimenta, olha a quantidade, ó, por isso que é maior, 700 besouros. Olha aí, gente. E esses 700 besouros alimentam 20 aves. Então, olha que maravilha. Essa pirâmide ela é invertida porque nós começamos com uma única árvore. Só que a árvore é grande, né? Então, ela consegue alimentar 700 besouros. E esses 700 besouros alimentam 20 aves, ou 20 pássaros, tá bom? João, como que eu classifico essa pirâmide de número aqui? Você classifica como uma pirâmide invertida, tá bom? Ou inversa, tanto faz. Então, deixa eu marcar aqui as principais coisas até agora. A gente viu que pirâmides ecológicas é uma forma gráfica de representar uma cadeia alimentar. Vimos que a base sempre é o produtor, depois consumidor primário e consumidor secundário. E aqui a pirâmide de energia, nós vimos que ela só pode ser direta, porque a energia nunca diminui. Lembra que a nossa energia, vou até colocar mais uma vez aqui, tá? Ela é sempre unidirecional, ó. Ela nunca vai aumentar, a energia ela sempre vai diminuindo, tá bom? Sempre vai diminuir, beleza? Quando é de número, a gente só representa a quantidade, então pode ser direta, pode ser invertida, quando o produto é apenas uma árvore. Agora, eu quero muito que você olhe para o que a gente vai fazer agora aqui em sequência, tá? A gente vai conversar sobre um tipo de pirâmide especial e a gente vai finalizar a aula com essa pirâmide, tá? João, que pirâmide é essa? Essa pirâmide é a pirâmide de biomassa. Antes de falar dela, eu preciso revisar com você o que é biomassa. Talvez você nem lembre ou nunca nem ouviu falar do conceito de biomassa. Mas olha só, biomassa, né, significa a quantidade de matéria, de massa orgânica, tá, gente? Massa orgânica, tudo que tem carbono, beleza? A quantidade de matéria orgânica ou de massa orgânica no ser vivo, em um ser vivo, sendo que, para isso, a gente calcula sempre com o peso seco dele. Como assim, João? O que seria esse peso seco? Esse peso seco seria retirando a água. Então, se a gente retirasse a água de um ser vivo, o que sobrasse de massa seria aí a massa orgânica, né? Porque água é inorgânica. Então, se eu tiro água, fica só o orgânico. Nós chamamos isso de biomassa. Então, biomassa nada mais é do que a massa, o total de massa orgânica, retirando aí a água de um ser vivo, tá bom? O que é que a pirâmide de biomassa mostra pra gente? A quantidade de matéria orgânica, de massa no ser vivo nas cadeias alimentares.
Por exemplo, se a gente pegar aqui um produtor, a gente pode ser que a gente vai colocar um número aqui para representar de maneira didática. Então, por exemplo, 10.000, olha só, quilogramas por metro quadrado. João, que representação é essa? Eu estou dizendo para ti que em cada metro quadrado existe uma quantidade, a massa total orgânica daqueles indivíduos dá 10.000 quilos. Então, em um metro quadrado, se eu fosse somar toda a matéria orgânica contida naqueles seres vivos que estão ali naquele metro quadrado, daria 10.000 quilos. É isso que a pirâmide de biomassa representa. Ah, João, eles vão alimentar o quê? Eles vão alimentar 1.000 quilos de consumidor primário. E esses 1.000 quilos de consumidor primário vão alimentar 100 quilos de consumidor secundário. Olha que maravilha. Então, essa é a representação de uma pirâmide de biomassa. Porém, eu quero muito que você se atente ao que eu vou falar agora. Por quê? Porque isso aqui é questão de vestibular. Galera, batata, caiu isso aqui, cara, sempre os caras vão focar em biomassa. Por quê? Porque é o que a galera dá uma deslizada maior. Então, vamos pensar o seguinte comigo. A pirâmide de biomassa, nesse caso aqui, nessa primeira pirâmide, ela é uma pirâmide direta, né? É uma pirâmide direta, a gente já aprendeu isso. João, mas eu estou vendo aqui que essa pirâmide ela pode ser invertida. Quando a pirâmide de biomassa ela só vai ser invertida quando ela for marinha. Marinha. Quando essa cadeia alimentar for marinha. Vamos lembrar quem são os representantes marinhos? O produtor lá no mar sempre vai ser o fitoplâncton, lembra disso? Fitoplâncton, que no caso aqui são representadas pelas algas, né, pelas cianobactérias, aí que fazem fotossíntese, beleza. Quem é que come fitoplâncton? Ou é um peixinho, né, ou pode ser pequenos animais que também fazem parte do plâncton, chamados de zooplâncton. João, como que isso vai acontecer? E por que que aqui a biomassa é invertida? Por causa do ciclo de vida. Presta bastante atenção. O que é biomassa? Não é o acúmulo de matéria orgânica em um ser vivo? Só que para esse acúmulo acontecer, o ser vivo precisa estar vivo para a gente poder calcular esse acúmulo. Quando a gente observa o fitoplâncton lá no mar, o ciclo de vida do fitoplâncton, o ciclo de vida é muito rápido. Olha só, é muito rápido. Então não dá tempo, querido, de acumular. Não dá tempo de acumular biomassa, porque ele nasce, serve de alimento ali para o zooplâncton e morre, e já nasce mais. Então não dá tempo de acumular. É por isso que no mar, a pirâmide de biomassa ela sempre vai ser o quê? Nesse caso aqui, que eu estou falando de fitoplâncton e de zooplâncton, invertida. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.